Matrimonial Mundial, que é um encontro da Diocese de Brasília, que lá também a gente aprendeu muito do que hoje a gente tenta passar um pouquinho para vocês e para os outros casais que a gente trabalha normalmente. Peraí que eu vou chegar. Então, o encontro matrimonial é um fim de semana que você, que geralmente depois de casado, né, participa. É o antigo encontro do diálogo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Isso, depois de casar. É o antigo encontro do diálogo e ele é para trabalhar justamente o diálogo. Assim, é uma proposta diferente. Depois, mais para frente, a gente pode passar as informações para vocês, porque aí quando vocês casarem, vocês já podem... Eu até recomendo, deixa passar uns 2 anos, sabe? Assim, que aí vocês vão poder aproveitar com mais intensidade o encontro matrimonial. Nós vamos só ler um trechinho da Bíblia aqui. E depois eu quero pedir para vocês abrirem a pasta, pegarem o caderninho, no último bolso do caderninho, na terceira capa, tem a oração ao Espírito Santo. Então eu quero que vocês peguem para a gente rezar assim que o Luiz lê esse trechinho aqui da Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Eu vos digo mais isto: se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai, que está nos céus, o concederá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, é o Senhor que nos garante, né? É a palavra de Deus, não é invenção da nossa cabeça. O Senhor está aqui conosco, porque Ele garantiu que onde 2 ou mais de 1, estiverem reunidos em nome dEle, Ele está presente. Mesmo que a gente não o veja, né? Vivo, glorioso, ressuscitado. Então nós vamos invocar o Espírito Santo de Deus, para que Ele abra os nossos corações, a nossa inteligência. Fale também por meio do João, da Poli, tudo aquilo que Ele gostaria de comunicar a vocês hoje. E a nós também, que já somos casados, e nem por isso estamos isentos de ouvir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. Agradecer ao Luiz e a Cida pelo convite mais uma vez. É emocionante, né? Estar aqui nessa nave maravilhosa. Com tantas futuras famílias que vão se formar. Para nós é motivo de muita alegria e de honra ter recebido esse convite, esse chamado. Bom, a gente vai falar para vocês, tentar a gente descobrir também um pouquinho, né, de que amor é esse que une o casal, né? Qual é o espelho desse amor aí? O que faz parte dele, né? O que também não é amor, né? Há uma certa confusão, a gente vai ver. Bom, então, essa primeira diferenciação é importante, porque muitas vezes a gente fala de amor, mas a gente pode estar falando de paixão, né? E a paixão, cientificamente, é comprovada um estado de inebriamento, né? Os hormônios, a percepção fica alterada, no estado físico-químico, né, bioquímico do corpo, fica alterado mesmo e a gente
muda a nossa percepção da realidade. Quando fala assim, o amor cega, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Na verdade, o correto é que a paixão é que cega. Porque a paixão, os estudos que já foram feitos, traz essa alteração física e também também tem a questão da duração, né? Os estudos mostram que vai durar aí 2 anos, 2 anos e meio. Então muitas vezes acaba a paixão, né? E aí pode acabar logo depois de casados, né? Ou se casam apaixonados e depois de 2 anos começa a surgir dificuldade e fala assim, cara, será que acabou o amor? A gente vai ver que a nossa visão de amor, a sociedade construiu, é uma visão, se tivesse conectada 100% com a visão do amor de Deus, né? Acho que a quantidade de casamentos desfeitos por falta de amor seria bem menor, né? Então, a paixão é uma experiência eufórica, né? Como falei, os estudos mostram aí um tempo médio de extensão dessa obsessão romântica em torno de 2 anos. Já o amor, ele também tem natureza emocional, mas ele não é obsessivo, né? Ele une razão e emoção, envolve ato de vontade e requer disciplina também. E existem algumas formas de expressão de amor, né? Tem amor ao próximo, tem amor à profissão, tem amor a Deus, amor à pátria. Então, daqui para frente a gente vai ver essa palestra, uma parte da palestra toda baseada na encíclica Deus Caritas Est, e o Papa Bento XVI traz com muita sabedoria essa construção da visão do amor, né? O amor de Deus, o amor que se traduz no amor dos homens também, entre os homens e entre o homem e Deus, e discorre isso com muita sabedoria. Bom, dentro de toda essa gama, né, de amores, né, às vezes até dentro da propaganda da McDonald's que fala que ama muito tudo isso, né? Então o mundo propõe muitas formas de amor, né? Dentro de tudo isso que a gente diz que ama, que a gente gosta, surge aí o amor conjugal, né? Que, sem dúvida, ofusca os outros tipos de amor. Então, eu vou ler uma pequena passagem da encíclica, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu vou ler. Em toda essa gama de significados, porém, o amor entre o homem e a mulher, no qual concorrem indivisivelmente corpo e alma, e se abre ao ser humano uma promessa que parece irresistível, sobressai como um arquétipo de amor por excelência, de tal modo que, comparados com ele, com ele, à primeira vista, todos os demais tipos de amor se ofuscam. De fato, não é tão simples entender isso, mas é algo que nós devemos buscar esse entendimento e acreditar, porque quando a gente entende que o amor que une o homem e a mulher é espelho do amor de Deus, ou é parte, mais do que espelho, é parte desse amor que Deus transmitiu para nós, que incutiu na própria natureza, né, de nós como criatura. Então, Mas é de fato o espelho do amor. Mas é de fato como sacramento, nós da Igreja Católica acreditamos que ele é de fato um espelho do amor de Deus pela sua Igreja. Então nós, como sacramento do matrimônio, temos essa missão de ser espelho para a humanidade do amor que Deus teve pela sua Igreja. Então é muito grandioso. Se a gente for parar para pensar que, imagina, o amor de um homem e de uma mulher é capaz de gerar uma vida. Então a gente acaba sendo co-criadores junto com Cristo nessa missão da humanidade. Então é um amor assim fora da realidade. E o que acontece com o amor depois do casamento? Comum, né? A gente casa, aí tá aquela alegria, ou então às vezes uma dificuldadezinha no início, e aí a gente, depois de um tempo, a gente pensa, mas poxa, acho que eu não amo mais essa pessoa, vou procurar outra. Eu não sei se vocês já repararam, mas assim, não gosto de generalizar,
Mas na maioria das vezes, se a gente for parar para pensar, um casal que se separa e que casa novamente ou casa de novo, a sensação que dá é que eles estão buscando eternamente aquele enebriamento da paixão. E todas as vezes que eles pensam que o amor acabou, talvez eles estejam pensando que a paixão acabou. E aí eles pensam, mas eu queria aquele sentimento lá que eu estava sentindo. E o amor é muito além disso. Então, o que acontece com o amor após o casamento, né? O mundo hoje propõe dois caminhos. Ou desaparece, ou por vezes torna-se negativista e se suporta um ao outro, né? Então, ou separam, vou em busca daquilo que eu acho que é amor, que na verdade é a paixão, ou então eu vou aguentar até que a morte os separe. Mas o amor é muito além disso. A gente vai ver que o amor é uma decisão. Então eu tomo a decisão diariamente de amar a pessoa que está comigo, meu marido, enfim. E quais os motivos de tantos divórcios? Eu acho que o maior problema, a maior complexidade de tantos divórcios, eu acho que é essa busca que as pessoas têm por esse inebriamento da paixão e esquecem de que o amor, eu decido todos os dias amar o meu esposo. A gente tem muitas dificuldades, né? Com certeza vocês vieram de famílias, assim, cada um com as suas peculiaridades, mas com certeza dentro da nossa família a gente teve momentos de dificuldades e não vai ser diferente no casamento, porque o relacionamento humano de duas pessoas diferentes é complicado. E o amor é eu decidir, não mesmo do jeito que eu estou, mesmo com a raiva que eu estou sentindo hoje, sabe? Eu decido amar o João Felipe. Então, assim, a gente ter a consciência dos sentimentos que a gente tem, mas a gente também ter a consciência que é uma decisão, acaba muitas vezes sendo uma decisão racional. E as pessoas que não se divorciam optam pelo sofrimento? Acho que não. Se elas entenderem que elas decidem amar, e que eu até brinco assim, ser feliz é uma questão de ser. Eu lembro uma vez que o João falava assim pra mim, a gente numa discussão brava lá em casa, a Luísa bem pequenininha, sabe, assim, um momento difícil, e aí a gente brigando, aí o João falava assim pra mim, não quero nem saber, a gente vai ficar junto pra vida inteira, a gente casou, não foi pra separar, então agora ou a gente fica feliz, ou então a gente vai ficar triste junto, é uma escolha nossa, então é isso, é uma escolha nossa. Ser feliz ou deixar o nosso casamento se afundar em um mar de sofrimento porque a gente não consegue perceber que muitas vezes a gente tem essa decisão racional é uma opção nossa. O amor é exatamente isso, é eu escolher amar o João todos os dias, mesmo com os defeitos dele, com as dificuldades que a gente tem. E será que algum casamento o amor dura a vida inteira? Se a gente pensar no amor como essa forma, sim. E se a gente colocar Deus nesse amor, certeza que vai ser um amor que dura a vida inteira e muito mais feliz. Aí a gente colocou um trechinho embaixo que eu vou ler para ficar um pouquinho ofuscado, né? O desejo de ter-se um amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. Esse livro, As 5 Linguagens do Amor, a gente se baseia muito nesse livro para falar dessa palestra. E ele costuma dizer justamente isso, que o primeiro desejo psicológico do ser humano, qualquer um, é se sentir amado, é saber que está sendo amado, é saber que tem amor. Então, assim, isso já é uma necessidade nossa, natural. Então, ao longo da nossa palestra aqui, vocês vão ver alguns detalhes que talvez pode facilitar a forma como vocês vão demonstrar amor para o outro entender. Acho que uma imagem que ajuda a traduzir também esse amor decisão, né, que a Poliana está falando, e que é tão importante, nós vivemos agora, né, o tempo da Páscoa, né, Semana Santa, o Tríduo Sacro, e acho que a imagem de Cristo escolhendo carregar a sua cruz e seguir adiante é uma imagem que traduz perfeitamente esse amor decisão, né? Certamente como um verdadeiro homem que era, sofreu as duras consequências dessa escolha, mas escolheu por amor, para salvar, né? Então, muitas vezes dentro do relacionamento, nós não estamos dizendo aqui que o casamento é feito só de carregar cruzes pesadas, óbvio que não, há momentos maravilhosos, mas há momentos de dificuldade.
nos momentos de dificuldade, a gente tem que revisitar aquela salinha lá, onde estão as cruzes estocadas e falar, pega uma aí e carrega. Vai em frente, enfrenta, confia, né? Sem a perspectiva transcendental, espiritual, é muito difícil tomar essa decisão várias vezes ao longo da vida, né, e optar por seguir em frente. O mundo vai dizer, cara, larga isso, sabe? Por que carregar esse fardo? Mas essa escolha de seguir adiante, recomeçar, né, tentar renovar, como Cristo fez também, venceu, renovou todas as coisas, depende de nós. Depende de nós. Claro que Deus pode todas as coisas, mas Ele precisa de nós desejando tomar essa decisão de amar. Então aqui um trechinho também da primeira carta de Coríntios. É uma passagem que em vários, né, matrimônios, em vários casamentos é lida, né? Se eu falasse todas as línguas dos homens, as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa um símbolo que restinga. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo a chamas, mas não tivesse amor, isso nada me serviria. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. O amor não acabará nunca. Então é isso. Nos momentos de dificuldade, a gente pode, como eu falei, se remeter à imagem de Cristo, fazendo a sua escolha por nós, para nos salvar. Bom, e aí falando um pouco da encíclica, né, o Papa Bento XVI vem trazer essas três vertentes aí do amor conjugal. Vejam que assim, essa divisão ela é, vamos dizer, metodológica, né? Didática, apenas para fazer um desenho, vamos dizer assim, mais concreto, né, do que é de fato o amor, né? A gente deixa o filia como um pouco para depois, né, como o terceiro tópico, mas falar bastante do eros e do ágape, né? Assim, é um amor dual, vamos dizer assim. Na verdade, esse é um amor de três vertentes, né? Mas todos eles estão escritos no mesmo amor. É um pouco difícil. A gente pode até tentar traçar um gráfico de como a gente acha que ama, como que o outro ama a gente, mas na verdade todos eles são componentes de um amor só, né? Essa subdivisão, ela é... Isso, o amor completo é formado dessas três vertentes. Então, filia é aquele amor de amizade, né, de mútuo desejo de se fazer bem ao outro. O amor, por exemplo, que Jesus tinha aos seus discípulos, é um amor que compartilha, envolve lealdade, cumplicidade, quer a presença do outro, tem prazer na convivência, né? Aristóteles dizia que é uma relação duradoura entre iguais, baseada na vontade de fazer bem um ao outro, né? No prazeroso convívio. Então, assim, tem uma troca e essa troca é prazerosa, é um amor de companheirismo, vamos dizer assim, né? As outras duas vertentes, eros e ágape,
essa sim, a gente pode trazer até um conceito de dualidade, né? Vamos dizer assim. Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eros e ágape são amor ao mesmo tempo, tá? Eles são duas faces da mesma moeda. São a mesma coisa, são as duas coisas ao mesmo tempo, assim, né? O amor é eros e ágape e a filia também ao mesmo tempo, né? É impossível você querer dissociar eros e ágape, né? Se você, a gente vai falar do que são cada vez, se você tentar rompê-los, é como você tentar separar o oxigênio da água sem romper a água. Você não consegue tirar o oxigênio do líquido sem desfazer o líquido, né? É mais ou menos essa imagem também. Então, eros é um amor de concupiscência, né? De desejo, o desejo da carne, né? O amor entre homem e mulher, mas é o amor também de Deus pelos homens. Mas como assim? Deus nos ama com eros? Há várias passagens nas Sagradas Escrituras que demonstram que Deus desejou o seu povo, né? Aquele povo foi um povo escolhido, e a despeito dos momentos de infidelidade do povo, que queria adorar outros deuses, Deus mesmo assim continuou desejando, né? Então há uma imagem muito forte, né? nas profecias de Oséias, por exemplo, relatando esse desejo de Deus pelo seu povo, né? A renúncia e a disciplina são necessárias para a purificação dessa componente do amor, né? Porque o eros, o desafio dele é justamente unificar corpo e alma, né? Se a gente se descontrola e vive um eros, um erotismo desarrazoado, a gente acaba degradando o homem, tá? E o amor ágape, né? Amor que doa a vida, amor de benevolência, amor que cura e amor de Deus pelos homens também, né? Amor que se entrega até a morte pelos homens, né? Supera o caráter egoísta, busca o bem, né? Jesus Cristo é assim, a figura que materializa, né, para nós o ápice do amor ágape, né? Um amor radical, de entrega total. Agora, se eu quiser viver só o ágape, eu também estarei, de certa forma, degradando a minha natureza, porque, como eu falei, essa questão da dualidade não tem como dissociar. Eu sou só ágape, eu sou só eros. Então, a busca é justamente o desafio é justamente conseguir buscar essa integralidade do amor, né? Se eu vivo um casamento e só me entrego em doação, né, e não tenho os momentos de vivência do amor eros, esse casamento certamente não irá bem, do ponto de vista sexual mesmo, de entrega sexual. Por outro lado, também, se eu só viver o eros, haverá degradação, porque também não haverá momentos de partilha, de doação, fora daquele contexto, né, do ato conjugal, das questões sexuais, vamos dizer assim. Então, é isso em resumo, né? O amor é uma única realidade, embora com distintas dimensões. Caso a caso, pode uma outra dimensão sobressair mais. Mas quando as dimensões se separam completamente uma da outra, surge uma forma redutiva de amor. Essa imagem da água que eu falei, o professor Felipe Aquino, que nos seus livros escreve, não dá para dissociar, para separar. Se você quiser tirar o oxigênio da água, tem que quebrar a água, romper, ela deixa de ser líquida, né? Você não faz isso de outra forma sem romper a água. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro para vocês, que talvez vocês podem começar a se encaixar um pouco aí nas histórias, digamos assim. O autor desse livro, As 5 Linguagens do Amor, que eu recomendo para vocês todos lerem, ele fala que nós
temos essa necessidade primária de nos sentirmos amados. E ele fala que cada um tem o seu tanque de combustível. Ele compara a gente como um automóvel. Ele fala, não adianta eu abastecer um carro com álcool se ele é só movido a gasolina. Então ele começou a estudar essa questão porque ele atendia um casal e aí ele tinha falado assim para o casal que estava passando por uma série de dificuldades: vocês vão para casa, vão passar um mês, os dois se elogiando bastante, os dois falando coisas bonitas um para o outro. E daqui a um mês eu vou ligar para vocês de novo e vou ver o que aconteceu. Aí passou um mês, ele ligou para o casal, aí ele falou com o marido e ele falou assim: tá ótimo, eu estou assim, eu estou radiante, eu estou muito feliz, a vida está maravilhosa. E aí ele: não, então deixa eu falar com a sua esposa agora. Aí ela falou: tá bom, assim, deu uma melhorada, mas eu ainda não consigo, sabe, sentir aquele negócio, eu acho que é legal. Aí ele se atenou: não, peraí, nem todo mundo se sente amado do mesmo jeito. Então, daqui eu já peço para vocês tirarem os preconceitos de vocês sobre como é se sentir amado, porque às vezes o seu noivo, ou a sua noiva, ou a sua namorada, o seu namorado, não se sente amado como vocês estão achando que se sentem. E aí ele fala o seguinte, que a gente deve manter o tanque de amor sempre cheio por alguns motivos, né? Porque sentir-se amado é a primeira necessidade humana, que eu falei. Porque é necessário manter o tanque de amor, assim como o nível de óleo de um automóvel. A gente só vai ser movido se a gente realmente, movido, que eu diga nessa questão do amor, se a gente realmente estiver sendo saciados pelo nosso combustível, né? Por aquilo que nos faz se sentir amados. E diversos problemas de comportamentos humanos, isso já foi comprovado por vários livros, e ele até cita no próprio livro dele, provém do fato de seu tanque de amor estar vazio. Então, aí está alguma relação. Então, se tem alguma relação do comportamento, a gente entende que sentir-se amado pode auxiliar nos comportamentos. As pessoas falam diferentes linguagens de amor, e para comunicar o amor de forma efetiva, é interessante que a gente conheça o nosso noivo, o nosso esposo, a nossa esposa, para justamente a gente conseguir falar a linguagem deles e eles se sentirem amados, porque é esse o objetivo, né? Também uma analogia assim, que o livro também traz dos idiomas, né? É como aprender um outro idioma. Se alguém está falando grego e o outro está falando chinês, até pode ter rolar uma mímica ali e tal, faz um gesto, as pessoas conseguem, mas o alcance da comunicação fica prejudicado. Se os dois estivessem falando a mesma linguagem ali, a comunicação funciona muito melhor. Não se assustem se vocês não descobrirem logo de cara a linguagem de amor um do outro, porque até hoje eu e o João a gente bate cabeça. Até porque o João falou de idiomas, aí eu lembrei, porque às vezes a gente tá falando grego com o João. Porque eu aprendi ao longo do meu casamento, até abrindo um parênteses, que eu tenho que falar para ele as coisas que eu quero, de fato, falar, porque senão não dá certo. Um grande exemplo disso foi logo quando a gente casou, eu falava assim para ele: João, vamos ali no shopping comigo, preciso trocar uma calça. Aí eu chegava no shopping, entrava, e aí eu via uma loja de sapato, eu parava, via um negócio ali que eu queria, eu parava, e ele ficava irritadíssimo. Aí eu aprendi, eu preciso falar tudo que eu vou fazer pra ele. Então aí era assim: João, você quer ir no shopping comigo? Eu vou trocar uma calça, mas se eu ver um sapato que eu estou precisando, eu vou olhar. E como tem o aniversário de fulano, talvez eu pare em alguma loja para ver se eu consigo achar alguma coisa. Aí ele já vai sabendo. Então essa é a ideia do conhecer-se. Liberem-se, sabe? Arrisquem-se e falem de vocês. Para isso é importante também para vocês poderem entender e saber qual é a linguagem do amor. Eu vivo falando para o João, vocês vão ver a minha linguagem do amor mais para frente, mas eu vivo falando para o João da minha linguagem do amor. Eu estou até pensando aqui na minha cabeça, hoje eu fiquei pensando, se eu devia falar para ele do Dia das Mães ou não. Para ver se... já ficou a deixa, sabe? Vamos ver se ele vai pegar. Hashtag fica a dica. Essa parte mais, vocês vão ver no tema mais pra frente, né, que é do conhecimento de si. Mas é porque eu realmente não gostava, assim, eu prefiro sair de casa fazer um planejamento que eu saiba o que eu vou fazer, sem sair sem hora para voltar. Assim, pra mim, às vezes é meio angustiante, mas eu melhorei, mas... Aí como ela traçava já um roteiro, ficava muito mais fácil, sabe? Fazer isso pode ser que ele já é preparado. Tudo na vida é treino, né? Então a gente se adapta.
linguagens que o autor propõe são as seguintes: as palavras de afirmação, o tempo de qualidade, receber presentes, atos de serviço e toque físico. Eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês se familiarizarem um pouco, mas fica a sugestão de lerem o livro para se aprofundarem melhor. As palavras de afirmação são justamente os elogios, né? As palavras positivas. Às vezes a pessoa que está com você precisa só de um empurrãozinho para dizer assim: vai lá, você é bom nisso, você dá conta. Para a pessoa se sentir assim: cara, eu sou o máximo. Então, assim, às vezes, talvez o nosso noivo ou o nosso esposo, ele precisa só do nosso, sabe, daquela palavrinha motivadora. Então, isso enquadraria também nas palavras de afirmação. Aí aqui tem alguns exemplos: você ficou tão elegante com esse terno, você está muito bem com esse vestido, enfim, elogios, né, verbais e palavras de apreciação. Os elogios, eles são muito mais motivadores do que palavras importunas. Isso a gente pode perceber claramente, né? Quando a gente já começa uma conversa, até uma tática às vezes, né? Já começa uma conversa elogiando um ponto para depois criticar o outro, é melhor até, porque aí a gente já nascia ali para depois poder... Mas não pode ser bajulação, né? É bom você ressaltar isso. Somos muito mais motivados a retribuir quando recebemos elogios. E dentro da palavra de afirmação, ele fala de alguns dialetos dessa linguagem, né? Que são as palavras encorajadoras, que foi um pouco aquilo que eu falei de motivar, da pessoa se sentir para cima quando ela recebe uma palavra de incentivo, né? De motivação mesmo. Palavras bondosas, gentis, cordiais. E as palavras humildes, né? Enfim, como eu posso descrever as palavras humildes? Vamos, me ajuda aí. De você poder não impor, mas você conseguir traçar uma conversa meio ali, sabe, assim, dando uma ajuda, mas sem mandar, sabe, assim, sem imposição. É um mal ansioso, né? Daqui a pouco eu disse que eu vou parar lá na porta. E aí fica a dica, para quem identificar que o seu noivo, a sua noiva, é palavras de afirmação como um predominante, fica a dica da caderneta, né? Que vocês podem ter uma caderneta ou um bloco de notas no próprio celular, que vocês possam anotar algumas palavras, que quando você lê um artigo, ou um livro, assiste uma palestra, e você possa depois ter um rol de palavras, um rol de expressões que pode ajudar você na hora de encher o tanque do seu noivo, da sua noiva. O ideal, assim, talvez seja, não sei se o pessoal depois vai disponibilizar, tem alguns links, né, para vocês descobrirem qual é a linguagem. Aí, descobrindo a linguagem, vocês começam a aplicar essas dicas também, já de forma mais específica. Bom, tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade é justamente dedicar a alguém a sua inteira atenção, sem dividi-la, sabe? Estar de corpo e alma naquele momento para aquela pessoa. Às vezes tem pessoas que se sentem amadas por este momento, de estar junto, de estar ali conversando. Nesse caso do tempo de qualidade, ele não tem muito, até fala ali, cuidado, aquilo que amamos pode se tornar um inimigo para o nosso cônjuge, caso ele tenha que lutar contra isso para receber amor. Tipo televisão, futebol, trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes aquilo que a gente gosta muito de fazer pode estar sendo um obstáculo para o nosso companheiro se sentir amado, né? A independência desse... Porque a pessoa, no tempo de qualidade, gosta de... Passar tempo. Ou mais assim, eu me sinto bem jogando bola. Então, isso me traz prazer, por exemplo. Agora, se eu vou jogar bola todo tempo e isso fica me repondo de forma independente, vai prejudicar o casamento. A minha linguagem do amor seria tempo de qualidade. Exatamente. Bom, a conversa de qualidade seria um dialeto, né? Tempo de qualidade. Então, uma sugestão tenha um bloco de anotações, faça anotações de sentimentos que apresenta durante o dia, comunique esses sentimentos e em quais foram os momentos que você sentiu, descubra a sua natureza emocional. O se conhecer e conhecer o outro são peças fundamentais para vocês poderem realmente trabalhar e aproveitem esse curso de noivo, sabe? A oportunidade que vocês estão tendo, porque este é o momento da decisão de vocês, né?
Então, quanto mais vocês fizerem isso, melhor será. Em algumas semanas, né, se conhecendo e identificando os seus sentimentos, se sentirá mais confortável para expressar suas emoções. Finalmente, será também capaz de mais à vontade de conversar sobre seus sentimentos. Até porque a pessoa do tempo de qualidade, ela às vezes não, ela tem necessidade daquele tempo junto, né? Então, assim, às vezes ela quer uma conversa, sabe? Quer que você fale. O João, quando a gente casou, coitada de mim, porque ele não falava nada, sabe? Era tipo, como foi o trabalho? Bem, poxa, e eu sou uma tagarela, sabe? Então, assim, eu ficava falando sozinha, eu perguntava e eu mesma respondia. Então, mas hoje mudou um pouco, tá, gente? Vai melhorando. E presentes, essa é a minha linguagem predominante, tá? Mas eu vou explicar, calma. Na verdade, assim, o presente não é o fato do material em si, mas é aquela sensação tipo, lembrei de você, sabe? Passei ali no jardim, vi uma florzinha e lembrei de você. Ou então perdi um tempo do meu dia pensando que talvez você iria gostar de tal coisa e fiquei lá, sabe, escolhendo para você. Então, assim, o presente é nesse sentido, e não no sentido do valor material daquele item, né? Daquela coisa. Esse ano eu recebi uma penitência muito interessante numa confissão que eu fiz. E o padre falou, olha, vou te dar uma penitência o ano inteiro. Você vai escrever no teu caderninho 2019, ano do meu matrimônio. O que você não está fazendo bem? E coisas que eu vou fazer para minha esposa, minha família ser mais feliz. Aí eu coloquei entre as coisas para fazer ela feliz, mais feliz, um presentinho, né? Cada semana levar uma florzinha e tal para casa. Aí na primeira semana eu fui lá no Walmart, a gente morava nas casas. Aí, pô, tinha umas florzinhas bonitinhas, assim, bem... Custava 3, 4 reais. Eu comprei uma amarelinha, fui lá, coloquei, né? Ficou todo feliz com a florzinha e tal. Aí na segunda semana... Na segunda semana eu fui lá, outra florzinha amarelinha que ela gostou, né? O time que tá ganhando, quem se mexe, né? Aí na terceira semana não tinha, né? Na terceira semana não tinha daquela. Aí eu comprei uma maiorzinha, mais bonitinha. Então... eu comprei. Porque tinha amarelo e rosa. Eu falei, vou ficar revezando aqui, né? Aí levei uma maiorzinha, mais bonitinha, acho que era R$6. Tava ótimo, né? Econômico e ainda um presentinho. Aí um dia, eu fui fazer compra com a minha filha num domingo, no Sans, aí tava em promoção um mega buquê de flores do campo. Poxa, assim, não te falo, bonitão. Não, mas pô, tava, porque foi um negócio caro, mas tava de, sei lá, R$48. Né? Tá bom, tava lá, um preço bem bacana de flores do campo. Aí eu achei que tava legal, tava bonito, comprei. Aí chego em casa, né? Nada passando. Até que enfim, né? Não aguentava mais aquelas florzinhas. A gente se esforça. Ai, gente, a mesma florzinha já passou, assim, já não é uma coisa tipo, lembrei de você. Tipo aquele relógio de 7 pulseiras, né? Não sei se muita gente chegou a acompanhar, tinha um relógio de 7 pulseiras, tem uma caixa com 7 pulseiras de relógio, você só trocava a caixa, assim, aí um era rosa, outro era amarelo, outro era um casal que deu o curso de noivos pra gente, pra mim, a gente fez separado, olha só, o curso de noivos. Acho que é por isso que a gente hoje trabalha tanto. Ele falava exatamente, pô, aprendi que ela gostou daquelas pulseiras, eu comprei várias caixas de cores diferentes, e cada semana dava uma pulseira de relógio diferente. Mas então, a ideia do presente não é o valor material, apesar da gente brincar aqui, a ideia é o que eu pensei em você, eu gastei tempo preparando o presente pra você. Eu sou meio assim, sabe, eu vou dar um presente pro João, eu penso no que eu vou dar. Aí eu fico, sabe, assim, pensando, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele outro, Aí como eu descobri que a linguagem de amor predominante não é presente, aí às vezes eu fico, vou dar nada não. Porque eu fico lá com empolgação, sabe, eu vou, preparo, não sei o que, eu chego lá e ele fala, legal, poxa, legal, tipo, massa, sabe? Como você pensou nisso, amor? Passei dias pensando nisso. Era um pouco, às vezes, nos presentes. Ela estava
conheceu uma loja nova e que estava doida no colar. Ela foi lá, viu todos os colares lá, falou, ó, tem esse, tem aquele, me mandou as fotos. Cara, toda vez que eu, no meu itinerário... Mas esse dia foi muito engraçado. A gente estava indo para Guadalupe para dar essa palestra. E aí, uma semana atrás, eu tinha passado ali na quadra da Guadalupe para comprar um presente. E aí eu vi essa loja de acessórios. Eu gosto muito de acessórios, né? Aí eu falei, nossa, João, descobri uma loja muito legal. Tipo, pra mim, aquela minha frase já é sinal de alerta pro João. Na minha cabeça, eu queria que fosse sinal de alerta pro João. Pro João não é nada, é tipo um comentário ao Léo. Aí eu falei, nossa, João, conheci uma loja muito legal. Gostei de tanta coisa que tem lá, e ela ainda estava em promoção, porque realmente ela estava em promoção. Aí, quando a gente foi para o curso de noivos, nesse dia o João ia direto do trabalho para o curso de noivos e eu fui em casa, né? Para ver os meninos e tal, e depois ia lá para Guadalupe. No meio do caminho para Guadalupe, me veio na cabeça, cara, o João vai mais cedo para a igreja, vai passar lá naquela loja e vai escolher alguma coisa para mim, eu tenho certeza. Aí quando dá assim, o curso de noivos começa às 8 lá, aí quando dá umas 15 para as 8, que eu tô quase chegando lá na Guadalupe, aí ele me liga, amor, você já chegou? Eu tipo, você já chegou significa que ele ainda não chegou. Aí eu já pensei, a loja tá fechada. Aí ele, aí o João, você tá onde? Tô no trabalho. Eu não cheguei ainda não, mas estou chegando. Tipo, caiu por terra tudo que eu tinha imaginado que eu ia fazer. Você imagina como é que eu vou descobrir isso? Eu ligo para a pessoa, eu tô saindo 15 minutos daqui do centro do Brasil até a 311, é tranquilo, chega tranquilo. No horário que eu estava saindo, a pessoa com mal grosseria no telefone. Tá, tchau. Cara, o que eu fiz, né? Porque tem que descobrir que a pessoa queria o presente, aí depois... Mas é porque pra mim, entender a minha linguagem do amor. Mas então, é por isso que agora eu tô pensando se eu vou falar alguma coisa do Dia das Mães ou não, tá? Já revelei várias outras vezes. Então agora eu não sei se eu dou um teste, espero que ele esteja prestando bastante atenção na minha fala. E atos de serviço, que é o próximo linguagem do amor, que justamente valoriza muito o que o outro faz a favor dela, né, da pessoa. Ajudar nos trabalhos de casa, se oferecer para comprar o pão, passar a roupa, cozinhar. Ninguém gosta de fazer as coisas forçadamente. Então, fazer esses atos de serviço em prol do amor do outro tem que ser doação, né, de fato. Não vamos também, não pode ser nada obrigatório. Os pedidos direcionam o amor, mas as exigências interrompem o seu fluxo. O João é atos de serviço. E eu não sou nem um pouco atos de serviço. Mas... uma das coisas que me faz sentir mais mal amado, assim, eu gosto de ver uma pia limpa, tudo arrumado na cozinha, né? Então, pô, eu chego lá, a cozinha tá sujona depois da janta dos meninos. Eu vou... Não, tem dois pratos. Tem lá. Tem comida espalhada na cozinha inteira. Vai lá, limpa. Não, mas tô dizendo que é você que suja. Vai lá, limpa, lava a louça, deixa tudo bonitinho, passa um pano, nada em cima da pia, nada. Aí a pessoa vai lanchar. Quando você entra na cozinha, parece que coelhos assassinos entraram lá e saquearam a cozinha inteira. Que desmonta tudo, tá tudo. Não, aí eu falo assim, cara, eu me sinto muito mal amado nesses momentos, assim, porque eu fiz com tanto carinho, a pessoa não foi capaz nem de jogar a comida dentro da sujou. Vou jogar isso aqui pro João, sabe? Isso aqui mesmo. Mas olha só, o João tem mania de ir lá lavar a louça com aquela cara de alegria, sabe? Aí ele vira pra mim e fala assim, não, eu tô lavando essa louça aqui por amor. Desse jeito, eu, João, mas a minha linguagem de amor não é atos de serviço, meu bem. Pode largar aqui aí, deixa ela que eu não vou ter problema. Eu falo assim, não, tô te dando de presente, meu. Quero esse presente, não é a minha linguagem de amor. Pra mim não vai fazer a menor diferença se você tá lavando a louça ou não. E o toque físico, que é o último, que abraço, andar de mãos dadas, sabe? Aquela necessidade de estar sempre agarradinho, sabe? De pegar e tudo. E
E tomar cuidado assim, os homens para não acharem que são predominantemente toque físico pela questão mesmo sexual, né? Pela questão hormonal, talvez mais intensa do que as das mulheres. Mas não necessariamente seja, né? Mas pode ser que seja. Isso, e outros toques também, né? Só de estar de mãos dadas. Às vezes, eu quando fiz o teste, deu empate em 3 linguagens do amor. Deu sim. O João disse pra mim que eu tinha que refazer, mas eu fiz direitinho. E deu empate entre toque físico, presentes e tempo de qualidade. Então, assim, é porque eu tenho necessidade, sabe? Tipo, tô deitada no sofá, eu tenho que ficar assim, sabe? Ou então ele começa a fazer um cafuné, aí ele vai dormindo, aí eu fico. Tipo, continua, sabe? Então, assim, eu também tenho um pouco disso. Então, o toque físico não é só questão sexual em si. E como descobrir, né, a linguagem de amor? Algumas dicas para vocês descobrirem. A sugestão 1 é vocês fazerem a seguinte pergunta: o que seu cônjuge faz ou deixa de realizar que mais o magoa? O oposto a isso provavelmente é a sua linguagem de amor. A sugestão 2 é o que você mais solicita de seu cônjuge, o que você mais pede a ele, o que você mais quer. Ou você quer que ele te elogie bastante, ou você quer que ele tenha mais atenção para você, ou você quer que ele esteja mais juntinho. Aquilo que mais requisita dele é provavelmente o que faz você sentir-se mais amado. E a sugestão 3 é qual a forma mais frequente de você expressar o amor ao seu cônjuge. Essa é a cara do João, que ele lava a louça por amor, mas pra mim não atinge. Então, assim, se você faz uma coisa achando que está atingindo o outro, talvez aquilo ali seja a sua linguagem de amor e não a do outro. E 2 tipos de pessoas pode ser que tenham mais dificuldades em descobrir as suas linguagens de amor primárias, né? A primeira delas é a que mantém o seu tanque de amor cheio durante longo tempo. Então você faz uma ação, aquilo ali vai ali por tempos e tempos. E a outra é que já está tão acostumada, né? O tanque de amor já está tão vazio há tanto tempo que ela nem se lembra mais do que realmente a faz sentir-se amada, né? Importante, assim, depois que faz o teste, né, para descobrir, também se remeter lá à infância, à juventude, lembrar às vezes dos atos de como que os pais transmitiam esse amor. Tudo que eu sei de atos de serviço é porque minha mãe sempre foi muito laboriosa, assim, dentro de casa, sempre fez as coisas muito para os filhos. Toda mãe faz, né? Mas minha mãe sempre era muito esmerada na limpeza da casa, né, de fazer a comida direitinho. Então, acredito que seja também por isso. Acredito. Eu lembrei agora de uma coisa, a esses dias virou pra mim e falou assim, porque uma amiga nossa que assistiu a missa, que a gente assiste no domingo, geralmente perto da hora do almoço, né, com as crianças. Aí uma amiga nossa perguntou onde a gente ia almoçar, e a gente falou que em casa e tal. Aí a Luísa estava perto, uma criança é sincericídio, né, total. Aí ela virou e falou assim pra Luísa: ah, Luísa, quem faz comida lá na sua casa? Aí a Luísa falou: meus pais compram. Aí o João esses dias virou pra mim e falou assim: ai, amor, você podia assim, né, aprender a fazer uma coisa diferente pra gente poder fazer um almocinho no final de semana. Ai, meu Deus. Um ovinho no omelete, já sabe. Tô brincando, gente, ninguém passa fome lá não, eu cozinho básico. Amar é uma decisão tomada livre e consciente. Então, tudo que eu falei lá no início, de fato, é uma decisão. Eu decido amar o João com todos os defeitos e as qualidades que ele tem. E o amor faz total diferença. O amor não apaga o passado, mas ele pode alterar o futuro. A gente pode fazer diferente pelo amor. Quando escolhemos expressar nosso amor de forma ativa, criamos um clima emocional que pode curar as feridas dos conflitos e fracassos do nosso passado. Então, quando a gente consegue entender de fato isso, eu digo que o amor conjugal também cura. Eu e o João já tivemos várias experiências a respeito disso. O João passou por uma época de um problema emocional grande, no caso do trabalho, e aí, o que acontece, né? A gente começou a fazer
todos os dias eu propus a ele que a gente tivesse 10 minutos de diálogo por dia, pelo menos, para a gente poder conversar. Então a gente escrevia, sabe, as cartinhas um para o outro e a gente conversava. E eu me doava para ele naquele momento, eu me dava o meu amor para ele como forma de escuta. E aos poucos ele conseguia ir tirando isso dele, sabe? Assim como outras formas, também outras situações que a gente teve que, pela percepção do nosso amor, a gente conseguiu superar. O amor não parece resposta para tudo, mas ele cria um clima de segurança. Então ele nos deixa mais em paz, mais harmoniosos, no qual podemos buscar soluções para as questões que nos aborrecem. No contexto do casamento, se não nos sentimos amados, as diferenças tornam-se ampliadas. Então é muito importante que a gente enche o tanque de amor do nosso cônjuge, porque sentir amado motiva e é o combustível para qualquer ser humano. Então, assim, também é para o nosso relacionamento. Observamos um ao outro como ameaça a própria felicidade se a gente não tomar cuidado com esses detalhes. É importante isso que a gente vai, né, vocês vão ver para frente. Mas quanto mais a gente buscar se conhecer, mais fácil é essa doação de amor, né? Porque a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. Esse amor de decisão depende dessa visão empática na perspectiva do outro, né? Bom, o autêntico amor conjugal é assim, assumido no amor divino. Se é possível dominar o homem que está sozinho, dois podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Então, assim, realmente existem muitas provações de situações difíceis dos matrimônios. É comum, é a vida, é o ser humano, é a nossa herança. Então, assim, mas se a gente tem Deus, se a gente coloca Deus acima de tudo, no nosso relacionamento também, a gente consegue se fortalecer, a gente consegue ter essa corda tripla que nada se rompe facilmente. Isso é fundamental, assim, sem Deus no casamento é muito, muito mais difícil, né? Bom, alguns obstáculos ao amor conjugal é importante a gente saber. Na verdade, é importante que a gente, ao longo do nosso relacionamento, identifique-os para a gente saber que talvez o nosso tanque não está cheio, ou nossa vontade de encher o tanque não está legal, talvez por algum desses obstáculos, mas que a gente saiba trabalhar, identificá-los e saber que é um momento, que é uma dificuldade e que a gente toma a decisão de passar juntos por ela. Por exemplo, mentiras, né, geralmente trazem dificuldades nessa questão de se sentir amado. Comparações, o casamento de fulano é assim, a grama do vizinho sempre vai ser mais verdinha que a nossa. Vocês podem olhar assim hoje, que casal alegre, feliz e tal, mas com certeza a gente tem as nossas dificuldades. Finanças sempre é um assunto um pouco delicado. Preguiça, né? Arrasa também, que faz com que a gente paralise muitas vezes. A questão de saúde, do desrespeito. Então, são situações que realmente fica difícil. E eu diria até assim, algumas situações com filhos. Então, assim, a gente tem que se atentar, sabe? Se a gente vê que o negócio está meio turbulento, está meio tumultuado, vamos ver se não tem algum obstáculo acontecendo e vamos agir no obstáculo, tomando a decisão juntos de amar. E o amor conjugal tende a ser fecundo, né? Então o amor conjugal ele é tão intenso que, por fim, ele é fecundo, ele traz novas vidas, né? Ele gera vidas, a gente é co-criador de Cristo. Eu fico pensando assim, que eu tenho vontade de ter mais filhos além dos 2 que eu tenho. E eu penso assim, cara, é muito egoísmo da minha parte não trazê-los à vida. Porque eles me transformam diariamente e eles são a fonte, sabe, da minha santidade. Quando o João fala sobre o amor que santifica, eu fico pensando muito assim, eu rezo muito a Deus para que eu consiga levar os meus filhos para o céu. Então, assim, o meu objetivo de vida é levar o meu marido e os meus filhos para o céu. Então, assim, é um amor santificante, é um amor que traz um vigor. É difícil, é humano, né? Às vezes é ralado, mas esse é o meu objetivo de vida. Então, assim, os filhos nos transformam, né? Eles são, de fato, Pois é isso, gente. Meus meninos, a Luísa e o Pedro. Só sobre essa questão da fecundidade, né? O padre Paulo Ricardo diz assim que a pior vida, a mais miserável aqui nesse mundo,
ainda é melhor do que não ter vivido, né? Então, vocês estão dispostos a assumir, né, contrair o sacramento do matrimônio, reflitam, né, porque vocês precisam estar abertos à vida, né? A abertura à vida é uma das premissas sacramentais, né, do matrimônio. Então, que vocês sejam muito felizes, tá? Que tenham vida eterna no amor conjugal de vocês, e a gente permanece à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado.